onde a gente teve um problema lá de consumo do Lambda, que ele não estava conseguindo processar todas as informações. Eu acho que era gerar um Excel e vinha muitas coisas do banco de dados. Então a gente não conseguiu fazer isso de uma maneira clássica, né? Colocando tudo dentro de um array já. Eu estou tentando dar uma explicada para o pessoal que não é da base técnica. É, falar o que são algumas nomenclaturas que tentar explicar de uma maneira mais simples algumas nomenclaturas que eu vou falando. Mas, basicamente, a gente tinha muito dado e não tinha como a gente armazenar esse dado todo em memória para criar o Excel. Então, daí nasceu minha curiosidade sobre esse tema. E aí eu fui estudando um pouco mais e eu acho que dá para compartilhar algumas das coisas que eu aprendi daqui. Então, bora lá. Só ele carregar aí, pronto. Então, a primeira coisa é de onde veio essa necessidade de dividir processos. Bem, como todas as aulas que eu lecionava, eu sempre gostei de começar com a história. Então, bora lá. String não é um assunto novo dentro da computação. Na verdade, essa ideia de dividir para conquistar vem de longa data. Mais precisamente em 1964. Já já a gente vai entender o porquê dessa data. O motivo daquela época era bem simples. Não temos capacidade de processamento suficiente. Então, estava vindo já uma grande quantidade de dados. Cara, a gente não tem como processar essa grande quantidade de informação. Certo? Então, era esse slide, fui falando e não passei o slide. Já já a gente vai entender mais tecnicamente o que são strings, mas nesse momento, vamos ter em mente que isso não é uma ideia nova e nasceu por uma necessidade de uns anos atrás. Os computadores daquela época não tinham a capacidade de hardware que temos hoje. Quem for um aventureiro da tecnologia de alguns anos atrás, e nem precisa ser tão aventureiro assim, vai lembrar que as memórias RAMs, elas eram medidas em megas. Nem se cogitava algo que a gente tem hoje, como são gigas, 16 e por aí vai de gigas. Então, era muito difícil trabalhar com um único processamento pelo simples fato de não termos espaço suficiente para ter toda aquela informação em memória. Ou seja, o nosso computador ele é composto por algumas memórias, seja aquela que vai guardar o dado de maneira permanente ou de maneira volátil. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma memória ali dentro da nossa máquina chamada memória RAM. Essa memória RAM ela é compartilhada por tudo que está sendo utilizado naquele momento dentro do sistema operacional. Então, imagine aí se eu for tentar abrir um arquivo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um arquivo que a gente vai tentar abrir de 1 GB e colocar esse arquivo todo em memória. Além desse arquivo estar em memória, eu vou fazer algum processamento dentro dele. Isso está rodando dentro de uma máquina, mas eu poderia estar, por exemplo, fazendo esse processamento de dados e estar transferindo essa informação para um outro lugar, por exemplo, para um navegador. Certo? Quando a gente, por exemplo, a gente trabalha muito com funções lambdas. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês que, além do custo de hardware, tem um custo financeiro. Certo? Então, mais para frente, a gente vai entender como isso impacta dentro da empresa, dentro do que a gente gasta dentro ali principalmente da AWS. Certo? Esse foi o pai da ideia. Então, basicamente, esse cara é o Douglas McCrory, não sei falar exatamente o sobrenome dele, mas ele escreveu em um post exatamente o que precisava naquela época. Resumidamente, ele disse que precisávamos fazer com que programas se conectassem e cada saída de um programa serviria como entrada de um próximo programa. Isso o Rubens pode falar muito bem, que é o que a gente conhece como pipes, certo? Então, o que é o comando pipe? Isso é do sistema operacional. Existe no sistema Linux, Mac, e eu não sei no Windows, mas isso a gente usa. Tem Rubens? Tem, a gente consegue fazer ali também. Apesar de ter aquela capa toda gráfica, tem. Então, o que é esse comando pipe? Falando ainda do Douglas ali, além dele ser formado em matemática, ele também era programador. E ele foi além de um post escrito em uma revista. Na prática, ele foi um dos grandes contribuidores para o sistema Unix. E é aí que chegou lá o 1964. Então, foi nessa época que esse cara foi um dos contribuidores para esse comando em específico. Lembrando, o que esse comando faz? Ele pega a saída de um programa e transforma em entrada para um outro programa. Percebe aí que eu já não
não estou fazendo com que um único programa seja responsável por todo tipo de processamento em cima daquele dado, certo? Eu tenho vários programas e quando um programa roda, ele executa aquilo que ele tinha que executar, joga para frente aquela informação, outro programa, aquele primeiro programa morre, aquele segundo programa pega aquela informação, processa, joga para frente, e aí eu estou transitando os dados em uma pipeline de forma com que nenhum programa grande seja executado dentro da memória do computador, certo? Deixa eu ver aqui. E dessa maneira, nasceu, e dessa ideia da pipeline, dessa frase que ele falou, né, nasceu o que a gente usa até hoje, que são as pipelines. Basicamente, a função pipe faz com que a saída de um programa sirva como entrada para um próximo programa, fazendo com que os dados fluíssem, ou como eu acabei de falar. O único programa não precisa estar alocando um espaço para todo tipo de processamento que ele iria fazer com aquele dado. Eu pego parte do dado e mando para um programa e assim sucessivamente, certo? Alguma dúvida sobre esse comando pipe? Eu já vou mostrar aqui para ele funcionando. Então, o que acontece? Quando eu venho aqui no terminal, né, já a gente vai usar. Eu posso dar, por exemplo, um comando aqui, private, c/host. Imaginando que esse cat aqui é um programa, imagina não, ele é um programa. E nesse comando cat eu estou exibindo tudo que tem dentro desse arquivozinho chamado hosts. Basicamente essa quantidade de texto. O que isso significa para a gente, nesse momento, não importa muito. Mas essa é a saída desse programa. Então, ele tem uma quantidade de textos. O que o comando pipe faz? Cara, essa é a saída do programa cat. Então, basicamente, ele está lendo esse arquivo e ele está printando aqui na tela o que tem dentro desse arquivo. Então, se a ideia da pipeline, a ideia lá do Douglas, é fazer com que saídas de um programa passem para um novo programa, eu estou evitando que um grande programa exista para fazer todo tipo de processamento. E isso eu estou conectando, já a gente vai ver mais para frente, que strings tem uma conexão muito forte com fluidos. Então a gente vai ver que eu estou conectando como se fosse chunks, como se fosse aquelas conexões de mangueira, de canos, sabe, aquele joelho, T e tudo mais, onde eu faço os fluxos irem para determinados locais, onde eu vou encaixando. Então, cada encaixe desse é como se fosse uma pipe. Na verdade, eu tô até em dúvida agora, mas se eu não me engano, pipe, a tradução é para exatamente isso, encanamento, conexões, alguma coisa assim. Certo? Então, o que eu faço? Quando eu dou aqui esse comando o cat em cima desse arquivo hosts, jogo o comando pipe aqui, e aí eu chamo um outro programa, por exemplo, o grep, e posso botar, por exemplo, 127.0.0.1. O que o comando grep vai fazer? Ele basicamente vai pesquisar em cima dessa saída que houve aqui do comando cat, todas as ocorrências, todas as linhas que contém esse cara. Então, quando eu dou um executar, percebe que a saída aqui do host, usando o pipe, já serviu como uma entrada para o grep. O grep processou aquela informação que entrou aqui dentro e fez o que ele tinha que fazer. Nesse caso, era procurar todas as linhas que continham essa string aqui, esse conjunto de números aqui. Então, ele trouxe de toda essa informação aqui, ele trouxe todas as linhas no qual fizeram parte dessa pesquisa, fez sucesso a essa pesquisa. Então, de novo, isso vai lá para a ideia aqui da pipeline. Então, eu tenho programas, saídas de programas servindo como entrada para outros programas. E esses programas fazem processamento no que devam fazer. Aumentando um pouquinho que é mais a nossa complexidade, eu ainda tenho, por exemplo, um outro pipe aqui chamado WC. O que é esse WC? É um outro programa que ele vai trazer o número de linhas que estão dentro aqui desse resultado. Então ele está dizendo, cara, tem 3 linhas, 6 palavras, e esse último, se eu não me engano, é caracteres ou é o tamanho em bytes. Eu não lembro exatamente. Mas basicamente o que eu fiz aqui? Eu fiz com que 3 programas pegassem o dado daquele primeiro cara e estou manipulando essa informação, certo? Eu não tenho um único programa fazendo todo esse tipo de processamento. Eu tenho um sendo conectado por outro, a saída desse outro serve como entrada para esse outro cara. E aí eu poderia ter várias conexões, o Rubens aí pode estar tá bem mais ciente do que eu nessa parte, que eu posso conectar várias saídas de programas em outros programas.
Tranquilo? Bom, então, o que são strings? Quase tudo que envolve strings aqui no Node, lembrando que o Node é a tecnologia básica que a gente usa para construir quase todas as nossas aplicações, ela tem as nomenclaturas que remetem a fluxo d'água. Na verdade, não é nem só o Node, né? Tudo que envolve strings, isso não é uma tecnologia exclusiva do Node. Existem várias outras linguagens de programação que implementam, ou ambientes, né, no caso do Node, que implementam essa tecnologia do string. E quando a gente fala em tecnologia, cara, na verdade a gente está falando de uma mudança de paradigma. Eu não estou dizendo que é algo. O que é a mudança de paradigma? É uma mudança de pensamento. Porque, assim, antigamente normalmente, né, nem antigamente, normalmente, comumente, a gente faz o quê? Cara, eu pego uma determinada informação, salvo ela em memória, que é o que acontece muito, e processo aquela informação que está dentro da memória. Só que quando eu faço com que alguma informação seja armazenada dentro da memória, eu estou consumindo um recurso do meu usuário, seja do meu usuário ou seja do meu servidor, certo? Se eu estou rodando um ali, bacana, um arquivozinho pequeno, bacana, mas imagina eu aloco lá na Amazon um servidor de 4 GB. Estou dando um exemplo aqui bem esporádico. Mas tem um servidor lá de 4 GB e eu vou ler um arquivo de 3 GB. Cara, se eu colocar esse arquivo todo em memória, e aí o Saraiva ou o Rubens pode me confirmar mais, à medida que eu consumo mais memória do meu servidor, principalmente na AWS, que elas são produtos que, até onde eu venho estudando, são produtos altamente escaláveis, à medida que eu vou consumindo mais memória, mais ele vai te dando. Só que quanto mais ele vai te dando, mais ele vai te tirando do teu bolso. Então, mais ele vai aumentando ali o teu valor no final do mês. Então, eu tenho hoje em dia, até que eu tenho como escalar isso de uma maneira bem rápida, mas o problema é que esse escalonamento vai sair caro no final do mês, sabe? Então, o que a gente hoje, antigamente, tinha um problema que era eu não tenho hardware suficiente para ler um arquivo de 3 gigas. Hoje até que eu tenho, mas hoje eu sofro um outro problema que é um problema no bolso no final do mês. Então, quanto mais eu uso recurso do meu servidor, ou até trazendo aqui para um cliente, quanto mais eu uso memória ali de um cliente que está rodando o produto final, mais eu estou, para o servidor eu estou gastando dinheiro e para o meu cliente eu estou consumindo muita memória para um serviço que ele poderia estar sendo compartilhado com outros serviços. Deu para entender um pouquinho sobre isso? Ou não? Ok. Sim, eu entendi. Deu para entender. Para começarmos, nós temos primeiro que entender o que são strings e ela resolve e o que ela resolve. E para isso vamos usar uma metáfora que o Douglas lá usou na sua explicação lá na revista que ele publicou aquela frase lá. Então, o que são strings? Esse texto aqui eu tirei do nosso amigo ChatGPT, então ele trouxe aqui essa informação para a gente. Ele diz o seguinte: strings são uma abstração do Node, porque eu lembro que eu pesquisei isso dentro do Node, sabe? Mas strings existem várias linguagens de programação. Isso não é uma exclusividade do Node.js. O Node, brothers, ele traz para a gente uma abstração muito grande. Então a gente consegue trabalhar de uma forma muito simples com o Node.js, com o Node.js, trabalhar com strings dentro do Node.js, certo? Mas não é uma exclusividade dessa tecnologia, desse runtime aqui que a gente roda aqui para construir as nossas aplicações. Então, os strings são uma abstração do Node para lidar com dados em fluxo. Então, lembra lá da ideia da pipeline. Eu tenho uma informação, eu transito essa informação por uma pipeline, que é basicamente essa pipeline é quando a gente tem vários pipezinhos unificadas ali, uma atrás da outra, e essa pipe vai fazer com que a saída de um programa vá para um outro programa e por aí vai. Então, a ideia aqui de streams dentro do Node é fazer com que esses dados fluam, igual como se fosse uma mangueira, igual como se fosse uma cachoeira. Eu acho que eu tenho até a imagenzinha aqui, isso. Igual como eu tenho essa imagem aqui da cachoeira. Então, os dados é como se fosse a água e elas estão fluindo por um determinado encanamento. E esse encanamento, eu posso colocar vários processos dentro dele. Eu estou me avançando nos assuntos. Trabalhar com dados com dados grandes de forma eficiente e sem ter que carregá-lo completamente em memória, sabe? Então eu não estou lendo totalmente um arquivo, jogando ele dentro da minha memória do meu computador para fazer com que
eu faço algum processamento dentro dele. Eles são úteis para operações de leitura e gravação de arquivos, criação de pipelines de processamento de dados, etc. Há vários tipos de streams, aqui, principalmente dentro do Node, incluindo a Readable, Writable, Duplex e Transform. Já já a gente vai entender o que são esses caras. Stream fluxo de água. Então, bora imaginar o seguinte. Imaginando que eu tenho aqui uma caixa de 20 mil litros, e essa caixa de 20 mil litros vai servir esse bebedourozinho aqui, certo? Como é que eu faria? E o slide não está passando? Pronto. Imaginando que essa caixa de 20 mil litros, brother, ela está lá no teu reservatório de água. Então, está a quilômetros de distância da tua casa. O que normalmente a gente faz? A gente tem um reservatório, que seria a caixa d'água que está dentro da nossa casa, e essa caixa d'água é que alimenta o nosso bebedourozinho aqui. Então, imaginando que eu tenho aqui 20 mil litros, tenho esse reservatório transitório aqui, que é onde a caixa d'água vai lá do serviço de... Aqui é a Gespisa, né? Ela vai servir aqui a nossa caixinha menor, e essa caixinha menor é que serve esse cliente. Então, dando nomes aos bois aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem a caixa d'água, que seria a nossa fonte de dados, que também aqui, trazendo mais para a base técnica, a gente chama de readable. A gente tem o nosso reservatório de acesso rápido, que aqui a gente vai chamar de buffer, e a gente tem o nosso consumidor, que é o cara do cliente final, certo? Antes da gente ir para cá, para falar sobre buffer, trazer algum exemplo. Como é que eu faria para fazer com que 20 mil litros fossem transferidos aqui para o consumidor? Eu tenho esse reservatório pequeno, que aí eu poderia, cara, pegar um carrozinho, ir lá no meu reservatório de água, encher totalmente esse meu buffer, trazer de volta e jogar aqui para o meu cliente. Percebe que eu estou consumindo os dados por pedaço, mas esses dados eles não estão fluindo diretamente para cá, certo? Eu estou fazendo com que pego metade ali daquela água, na verdade bem menos do que aquela água, né? Vou aumentando aqui e depois vou jogando para cá. Então eu tenho um trabalho até considerável para ir lá no reservatório, pegar meu carro, jogar meu buffer aqui dentro de um carro com carroceria, vou lá, encho ele, volto para cá e espero com que o consumidor consuma toda essa água que está aqui dentro, que a gente sabe que vai ser num fluxo muito menor do que existe aqui dentro de 1.000 litros de água. Então, daqui que um bebedouro consuma tudo isso, vai demorar para caramba. E aí corre o risco de faltar água aqui, acabou a água também e eu não tenho mais como consumir aqui. Ou, sei lá, acabou a água aqui, o meu consumidor está precisando de dados, eu tenho que ir lá buscar para só então encher de novo e jogar para cá. Então, percebe que não existe um fluxo constante de dados nesse cenário que eu mostrei para vocês agora. Eu falei uma palavra aqui, buff, e era uma palavra que também me enchia o saco. Então, eu fui procurar um pouco mais o que seria isso. E um buff, dentro da computação, é uma área de armazenamento temporário. Assim como a gente tem esse armazenamento de água temporário aqui. Ele é utilizado para armazenar informações enquanto são processadas ou transferidas de um dispositivo para outro. Isso ajuda a manter o fluxo de informação suave e evitar problemas como sobrecarga de dados e perda de informações. Então, o buff, cara, é aquele reservatório dentro da computação, aquela memória de um acesso rápido. Então, é mais rápido o meu programa ler uma informação que está dentro de uma memóriazinha que a gente chama de buffer do que eu ler na memória RAM. É muito mais rápido, sabe? Só que essa memória ela tem uma capacidade muito menor do que a memória RAM. Então a gente faz o seguinte: eu tenho, por exemplo, o meu HD, o meu programa passa as informações para aquele buffer aos poucos, o meu programa lá lê aquelas informações do buffer e joga para frente. Então, há um fluxo entre o que está o meu serviço, o meu arquivo, é jogado parte dele para o buff e o buff joga para o programa. Então, o programa, de fato, quando a gente está trabalhando com streams, ele não lê diretamente na memória. Ele lê dentro desse buff, que é um acesso rápido. Ele consegue ler a informação ali de uma maneira bem mais rápida. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o seguinte. Eu tenho um arquivo lá de 3 GB. Esse arquivo joga as informações para cá. Essas informações aqui volta de novo esse carinha e esse carinha eu faço algum processo. Dando nome aos bois de novo, quase não passou aqui, eu tenho o seguinte:
eu tenho o meu arquivo lá de 3 GB. Esse arquivo, ele é quebrado, trazendo aqui para streams. Ele é quebrado em um negocinho que a gente chama de chunk. O chunk é um pedaço daquela informação, sabe? Então, aquele pedaço, sei lá, um arquivo de 3 GB, eu quebrei ele em 1 KB, é o meu chunk, é o meu pedaçozinho da informação. Então, esse pedaço da informação vai encher o buffer, assim como eu encho a minha caixa d'água aqui, aos poucos, ele vai enchendo toda essa caixa d'água. Esse buffer tá cheio, cara, joga esse programa, de novo, esses pedacinhos para o programa que vai processar cada chunkzinho desse. Então, o meu programa, ele está lendo cada chunk desse que está dentro do buffer, sabe? Então, à medida que eu for lendo esses caras, de novo, o meu arquivo vai jogando informação para cá e esse fluxo vai até todos os chunks do arquivo serem lidos ou serem processados. Então, o que acontece? Aquela nossa solução de trazer ao nosso reservatório para cá seria totalmente inviável. Então, o que a gente pode colocar aqui? Cara, posso colocar uma bomba d'água, que essa bomba d'água vai pegar as informações que estão aqui dentro na minha fonte de dados, vai jogando para o meu reservatório e o meu cliente vai consumindo. Então, percebe agora que eu tenho um fluxo de informação, um fluxo constante, tranquilo? E tendo esse fluxo constante, eu consigo fazer uma pipeline, eu consigo quebrar esse cano e colocar algumas informações. Por exemplo, eu consigo colocar um filtro, eu consigo colocar um medidor de água e eu consigo colocar um controlador. Então, cada dado que está sendo passado por ali está passando por essas 3 etapas. E essas 3 etapas transformam, no caso principalmente aqui do filtro, ele transforma a informação que está chegando aqui até chegar no meu consumidor final. Certo? E aí essas transformações, eu posso estar fazendo, por exemplo, um uppercase de uma string, eu posso estar fazendo uma multiplicação de dados e por aí vai. Tranquilo? Acontece ainda um fato que é o seguinte: se eu colocar, por exemplo, esse primeiro carinha aqui, que é o medidor, para frente do filtro, o que eu estou passando para cá para o meu reservatório? O que eu estou passando para o meu cliente? Eu estou passando, na verdade, eu estou medindo toda a água não filtrada. Mas no momento que ela está aqui, o que eu estou medindo agora aqui? Eu estou medindo toda a água que é antes filtrada. Então percebe que a mudança dos transformers aqui, das minhas pipelines, dos meus programas que vão manipular esse dado, influenciam no final das contas, certo? Então eu vou mostrar já para vocês que tem como a gente fazer essa mudança aqui desses carinhas e eles vão influenciar lá no final, no final das contas lá. A gente aqui dentro do Node tem algumas streams. A gente tem a Readable, que é a nossa fonte de dados. Então, toda vez com que eu quero quebrar um arquivo e ler ele em pedaços, primeiro eu tenho que transformar ele em um Readable Stream, certo? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu tenho que fazer com que aquele cara seja um iterável, seja um arquivo que eu consigo quebrar ele em pedaços e cada pedacinho desse eu vou conseguir fazer alguma coisa com ele. Logo após eu tenho os transformers, eu tenho strings duplex e eu tenho as pass-through. Transformers, o próprio nome já diz. Eu faço transformações em cima de cada chunkzinho daquele, que a Readable me retorna. Lembrando que a Readable ela te retorna os chunks daquele arquivo, os pedacinhos que compõem aquele arquivo. E aí eu posso fazer transformações, seja ela qual for. A duplex, ela é tanto uma string de leitura quanto de escrita. Então, ao mesmo tempo que a transform ela é uma leitura de transformação, mas ela te joga uma escrita para o final. Ela te joga para frente. A duplex, ela consegue tanto ler arquivos, ler chunks, como ela também consegue escrever e não só um ou outro. A pass-through, ela serve só para passar por ele. Normalmente a gente usa quando eu quero fazer com que o chunk vá para outro lugar também, sem fazer nenhuma transformação dentro dele. Eu poderia fazer isso dentro do transform? Poderia. Mas na pass-through, eu não sei se eu coloquei exemplo, mas na pass-through eu só coloco, cara, o new pass-through e aí eu jogo para onde eu quero jogar essa informação, que pode ser, por exemplo, eu tenho um arquivo CSV. Esse arquivo CSV eu quero transformar ele em um Excel. Só que eu quero ter 2 cópias do Excel. Então eu uso a pass-through. Uma vai para um arquivo CSV e o outro pass-through vai para outro arquivo Excel. Tá? Então a pass-through simplesmente faz com que o dado flua
para um outro fluxo. É como se eu tivesse um T, aqueles Tzinhos de cano mesmo. Um dado vai para a esquerda, outro dado vai para a direita. Tranquilo? E o T ali do meio é de onde vem o fluxo de informação. Cara, eu tenho tempo. O que acontece? Aqui dentro do stream, basicamente, ele faz a implementação de uma classe. Dentro de programação, a gente tem um paradigma de programação chamado orientação a objetos. O que é essa orientação? Não dá para explicar muita coisa aqui, mas o seguinte: dentro da orientação a objeto, eu crio classes que os meus objetos vão derivar daquela classe. Então, aqui na stream, eu tenho uma classe chamada EventEmitter. O que esse EventEmitter diz para a gente, resumidamente? Cara, eu vou criar um evento e quem tiver interessado em escutar esse evento, eu vou te mandar esse evento. Ó, aconteceu isso. Se tu tiver interessado em escutar, tu escuta e tu faz alguma coisa com base naquele evento que aconteceu. A stream, ela estende essa classe chamada EventEmitter. Então, por padrão, tudo que acontece dentro de uma stream, chegou um dado, ele vai te lançar um evento. Opa, acabou de chegar um dado aqui, brother. Tu quer fazer alguma coisa com isso? Quero. Faz uma transformação, manda para um arquivo CSV, manda para o meu cliente web e por aí vai. Ele diz, cara, acabei de ler o arquivo, não tem mais nada para ler. Ele vai te lançar um evento chamado finish. Então, tu tá interessado em escutar esse evento? Tô. Então tu faz, escuta aí, bota o finish bem aí, e se tu tiver com interesse de escutar ele, tu escuta e faz algum processamento, caso tu queira. Pronto, peraí, só ligar aqui o negócio que eu tô morrendo de calor. Tranquilo? Então, basicamente acontece o seguinte, eu crio um emissor, na verdade, o emissor me manda uma informação, eu crio um ouvinte, e esse ouvinte eu posso fazer algum processamento em cima dele, certo? E aqui eu trouxe um exemplo, porque a gente vai precisar já para a gente entender melhor. Como é que eu faço aqui? Aqui é utilizando o JavaScript, certo? E aqui eu estou utilizando essa biblioteca, essa classe do Node chamada Events. Então, o que eu faço? Eu estou criando uma classe chamada Evento do Seu Madruga, que estende essa Event Emitter. Basicamente, a string faz a mesma coisa. Eu tenho um readable aqui que estende a Event Emitter. E aí eu estou criando um novo objeto chamado Seu Madruga. E ele diz o seguinte, ó, cara, Seu Madruga vai ficar escutando esse evento. Chegou o disco voador. Então, já que ele está interessado em escutar isso, quando houver esse evento, eu vou jogar uma função. Nesse caso, essa função aqui chamada console.log, ela só vai printar uma desculpa qualquer, seja ela qual for. Mas foi o exemplo que eu tentei trazer aqui. Então, esse cara está interessado em escutar esse evento. Chegou o disco voador, esse carinha aqui. Então, toda vez que esse evento acontecer, ele vai executar o que está depois aqui da vírgula, que é o que a gente chama de função. Coloquei outro evento. Cara, eu também estou interessado em escutar esse outro evento aqui, levata BEFs. Então, toda vez que acontecer esse evento, ele vai jogar para essa função. E aí ele vai printar de novo o motivo. E aí eu lancei o evento. Seu Madruga emitiu o evento aqui. Chegou o disco voador. E a função está doente. O parâmetro está doente. Então, ele vai printar aqui no final, está doente. Então, quando eu lançar esse evento, ele estava interessado em escutar, ele vai printar essa informação. Joguei outro evento, levata BEFs, e eu mandei a informação, certo? Então, o Event Emitter basicamente cara, se tu tiver interessado em ouvir eventos, eu vou te jogar vários eventos. Se tu tiver interessado, tu diz o onzinho ali, que eu vou ficar escutando esse evento, e tu vai fazer alguma coisa com base naquele evento que eu te jogar, certo? Alguma dúvida? Tudo Quando eu certo. dava aula, a negrada ficava calada, é porque não entenderam bem, bro. Mas bora lá. Então, bora aqui para a prática, para a gente fazer algumas coisinhas. Por padrão, o sistema operacional ele tem 3 streams padrão, que é a stream chamada stdin, que é tudo que entra ali, principalmente dentro do terminal. Esse carinha aqui é um terminal igual como esse daqui, ó, que é essa negrada mais nerd aí, que gosta de usar essas coisinhas aqui, essa telinha preta. Certo? Então, por padrão, ele tem 3 streams: a de entrada, a de escrita e se houver algum erro. A gente vai trabalhar agora com uma stream de entrada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui. E
para mim usar essa string, ela está dentro de uma variável, e aí é assunto mais para esse pessoal aí, nerd mesmo, chamada process. Dentro dessa process, eu tenho a stdin. Lembra do event emitter? Então eu vou dizer, cara, eu vou estar escutando toda vez que chegar um evento. E que evento é esse? Data. Cara, como é que tu sabe esse evento data, brother? É lá na documentação. A documentação do Node diz vários eventos que eu posso estar escutando. Um deles é o data. Tá pequeno aí, pessoal? Tá bom, tá bom. Sim. Tá bom. Então eu estou dizendo, ó, cara, estou escutando esse evento data. O que tu quer fazer no momento que eu te lançar esse evento data? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar uma função, sei lá, chegou o disco voador. Então, vou botar isso aqui e vou executar. Para me executar esse processo de entrada aqui, eu venho aqui no meu terminal e vou executar esse arquivo. Eu tenho que fazer com que esse arquivo seja executado. O Node está escutando essa porta aqui, esse arquivo, e ele vai estar escutando esse evento. Então, eu venho aqui, chamo o Node e chamo o arquivo. Então, tá aqui, ó. Ele está escutando esse arquivo, esse evento. Então, no momento que chegar um dado, eu der um enter aqui, ele lançou a função. Ele diz, ó, chegou o disco voador. Por quê? Porque ele está escutando esse evento, que aí o próprio Node vai jogar para a gente. Então, toda vez que tiver algum dadozinho aqui, eu vou te jogar nesse evento chamado data. Então, eu printo aqui e ele jogou para lá. Esse é o stream mais básico que a gente tem. O pessoal sempre explica ele, e eu também não fugi, vim da explicação aqui também, certo? Eu posso, inclusive, pegar esse dado que foi emitido. Então, do mesmo jeito que eu tinha lá no slidezinho ali, passando um parâmetro para aquele evento, eu posso escutar o que foi mandado. Então, eu posso, por exemplo, botar aqui, sei lá, informação, info. E eu printar essa informação aqui. Info. Só que em forma de variável. Info. Então, eu vou salvar esse arquivo, vou parar aqui e vou executar de novo. E aí eu vou jogar o azinho aqui, ó. E deu pau. O que deu pau? Eu botei o nome da variável errada. É info. Vou botar aqui de novo. Vou jogar o A. E ele trouxe essa bagaça aqui. O que acontece? No stream, por padrão, ele tem dois tipos de... Tem duas maneiras de salvar a informação que está lá dentro do buffer. Lembra que as informações que eu estou jogando aqui para dentro da stream, ela está sendo pega ali do meu buffer, da minha memória super rápida e altamente volátil. A ideia dela é guardei uma informação aqui, cara, que é para tu pegar rapidão. Então, essa informação ela é guardada de duas maneiras. Por padrão, ela é guardada na maneira de buffer ou de string, de texto mesmo, sabe? E se a gente for olhar isso aqui, ó, eu for aqui na calculadora, essa informação ela é salva em hexadecimal, que é uma maneira muito rápida no qual o computador consegue salvar e ler essa informação. Então, se eu vier aqui e... Cadê a calculadorinha? Tem uma calculadora científica aqui. Programa. Então, se eu fizer o seguinte, esse 61 em hexadecimal, cadê o resultado? É minha letra. O que eu escrevi ali no começo? Ah, foi para ele mostrar uma por aqui. Eu juro que eu não estou vendo uma. Enfim, ele mostraria aqui um azinho aqui, brothers, que representa esse 61 aqui, eu acho que é decimal. Mas que dois, não sei se é isso. Enfim, mas a ideia é que ele está salvando essa informação em hexadecimal. Ah, tá aqui. Juro que eu não estava vendo isso. Sabia que o imã disso. Então, esse Azinho aqui, ó, esse 61, em buffer, em hexadecimal, representa a letra A. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um Thiago, ó, cada letrinha é um hexadecimal que está sendo salvo lá no meu buffer. Então, aí é só botar o 74 aqui, porque a gente já vai tirar por base, ó, que ele está salvando cada letrinha daquela. Tranquilo? Então, esse é o meu SDDIN. E, cara, cadê o print? De fato, o processo que printa. Eu posso fazer o seguinte.
eu posso dar um process, no lugar de eu executar um console.log ali, eu posso dar um process.stdout, passando o write, que é a função que de fato vai escrever, e aqui eu vou passar o info de novo. E aqui eu tenho que pegar esse info aqui também. Então, cancelando esse cara e executando de novo, ele fez a mesma coisa, tranquilo? Enfim, deixa eu pegar o nosso próximo passo. E nosso próximo passo, para não demorar muito, eu já deixei pronto aqui, eu só vou jogar aqui. Então, o que eu fiz aqui? O Node, por si só, ele está chapado de string para tudo que é lado. Então, várias funcionalidades do Node usam o string para tratar dados, que normalmente é o que a gente faz muito dentro de programas. A gente está trabalhando em cima de dados. Uma outra implementação da biblioteca, da classe de string dentro do Node, é aqui dentro do file system. Esse file system é uma classe, é um objeto aqui do Node, que trabalha com arquivos, certo? Então, eu consigo ler arquivos, eu consigo criar arquivos, eu consigo editar arquivos ali dentro e fazer várias coisas. Uma dessas funcionalidades é essa, de criar um readable string. Então, o que acontece? A gente tem se eu não me engano, é só create file, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas esse cara, eu estou dizendo, cara, eu estou criando um arquivo de leitura que eu vou ler via string. Tanto é que quando eu vejo aqui a assinatura desse cara, ó, o que ele me retorna? Ele me retorna um readable string. E lembra que para que eu consiga trabalhar com strings dentro do Node, ele tem que ser um readable, porque o readable é que vai te retornar os pedacinhos. Então, pelo simples fato de eu criar, envolver esse arquivo aqui, ó, via esse create read string, ele vai começar a me trazer os chunks, os pedaços dessas informações que foram lidas. Então, ele vai ler aos poucos. Esse outro cara, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando um writable string, então eu vou, além de ler, eu vou escrever nesse outro arquivo aqui chamado arquivo 2. Então, a minha ideia é fazer o seguinte, pegar as informações que estão aqui dentro e copiar para esse outro arquivo aqui. Vou tirar esse cara aqui, que era só o teste. Então, o que eu fiz? Cara, mesma coisa, ó. Quando o meu reader file aqui, que é o cara que vai ler os arquivos, lançar um evento do tipo data, e de novo, eu fui lá na documentação, existem várias documentações aí, pessoal falando sobre isso, que um dos eventos o evento, na verdade, que chega dado, é dentro desse evento chamado data. E eu estou interessado em escutar ele, por isso que eu coloquei ele aqui. Então, toda vez que chegar dado, chegar um chunk, chegar um pedaço daquela informação, eu vou pegar esse pedaço de informação e vou jogar para esse meu arquivo write e vou escrever nele. Tranquilo? Bora executar aqui rapidão. Deixa eu salvar esse brother e botar ele aqui para executar. E pronto, ó. Eu criei um outro evento, então eu estou escutando um outro evento que é o seguinte, cara, quando tu terminar de ler esse arquivo, tu lança o evento close. Quer dizer, estou escutando esse evento close. E eu printei aqui na tela esse closezinho aqui. E se a gente for ver aqui, ó, tá aqui o arquivozinho. Quer dizer, era para tá aqui. Cara, é um arquivo bem grande. Então, esse arquivo 2 aqui é para ter a mesma quantidade de linhas, porque eu simplesmente só fiz uma cópia. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês interessante. Deixa eu vir aqui no meu monitor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar esse programa aqui. Vou fazer uma outra paradinha que é só para esse programa não morrer no final da execução. Então, eu faço o seguinte, process.stdin.onData. Então, vou estar escutando esse data aqui também de novo, só para ele não morrer o programa, para eu mostrar só o quanto de memória ele consumiu no final das contas. E vou jogar isso aqui em branco. Então, vou executar esse cara de novo. Tá, ele está executando ainda, e olha o tanto de memória que ele consumiu. Ele está executando 2, porque muito provavelmente o garbage, o lixeirinho aqui do nosso sistema operacional não passou ainda para limpar essa informação. Então, deixa eu parar aqui. Tá morrendo. Tá morrendo esse outro aqui. A não ser que eu tenha outro executando aqui. Eu acho que eu tenho outro executando aqui, mas então esse de 24, a gente esquece ele. É para estar mostrando apenas esse. Ó. Percebe o seguinte, cara, ele leu 90 megas, ele jogou 90 megas em memória. Se eu olhar o tamanho desse arquivo, bom, faz.
Ele foi tão rápido que eu não... Na verdade, ele até executou certo, mas tem um outro caso que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que no outro exemplo vai mostrar. Mas é o seguinte, esse arquivo aqui tem 283 MB. Então, em um certo momento, enquanto ele estava lendo e escrevendo lá no outro arquivo, ele jogou aqui o consumo de memória para... Agora baixou. Deixa eu botar aqui de novo. Para 30 megas. Mas isso aqui não é nem um cenário que eu queria mostrar de fato. Então, de 90 megas ele colocou só 30 megas, até que está decentemente. Eu não estou consumindo, não estou jogando todo o meu arquivo em memória para só então processar ele. Eu estou lendo cada chunk e cada chunk está sendo passado para esse cara. Certo? Se eu mostrar aqui um outro exemplo, vou fazer o seguinte. Antes de eu fazer com esse daqui, eu vou botar o grandão, esse arquivo grande aqui, que eu acho que ele vai mostrar o exemplo que eu queria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse cara, esse cara aqui. Esse arquivo aqui, ele tem 1 GB e pouco, certo? Então, bora ver se ele mostra o cenário que eu queria mostrar para vocês. Então, vou executar aqui e vou jogar aqui. Ó, tá aqui. Cara, ele tá 200 e poucos megas. É relativamente grande. Ele tá jogando boa parte do arquivo, mesmo assim ele não jogou muito, né? Mas ele jogou muito dado aqui. E se a gente for pensar, cara, é só uma linha de código. O próprio Node executando, é 28 megas. Então, por que de acho ele foi para 28 megas? O que acontece? Assim como a gente tem na caixa d'água, o que a gente tem normalmente numa caixa d'água? A gente tem uma boia, né? E a gente diz o seguinte, cara, encheu aqui o meu buff, encheu minha caixa d'água. Paro de jogar dados para cá, porque tá tudo cheio. Não tem como eu ler essa informação. Então, isso aqui dentro da programação é o que a gente chama de backcrasher, que é quando tem muita informação, meu readable aqui, minha fonte de dados está jogando muita informação para cá, e essa informação, qual é a palavra? Ela cai para cá, ela transborda, certo? Então, eu estou perdendo informação. E ele está jogando essa informação para cá. Até que eu crie uma boia e diga, mande um sinal aqui para essa bomba e diga, cara, não manda mais informação por enquanto. Dá uma pausa aí até o meu consumidor aqui ler toda essa informação para só então tu começar a mandar de novo, certo? Então isso a gente consegue fazer com esse códigozinho aqui. Então vou jogar ele aqui de novo. Esse cenário agora, ele trata essa parada aqui do backcrasher. Então, deixa eu tirar essa parada. O que é esse aqui, ó, o high watermark? A gente vê em alguns lugares. Esse cara diz o nível da boia. Acho que alguém já deve ter mexido com boia de caixa d'água. Tem como eu baixar o nível ou aumentar o nível. Então, quanto a minha caixa d'água ainda consegue ter. Ela vai parar ali naquele momento, ou eu posso aumentar para ter mais água, ou eu posso baixar para ter menos água. Então, o high water mark é o tamanho do meu buffer. É o quanto eu consigo armazenar dentro de dados, dentro daquele meu buffer, que vai ser lido por algum programa. Tranquilo? Então, vou tirar esse cara, porque nesse caso aqui eu estava dizendo que era 20 megas, mas eu vou deixar ele quieto por aqui. Não vou, porque senão restaurar o tempo aqui não vai dar certo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Cara, mesmo programinha lá de cima, e eu disse agora o seguinte, esse write aqui, ele retorna um verdadeiro ou falso. Então, ele vai dizer, cara, consegui escrever no arquivo, ou não consegui. Se ele retornar falso, ele diz, ó, cara, eu não consegui escrever esse arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte, o ler aqui, eu vou dar um pause. Então, eu vou dizer, cara, para de mandar informação para mim, dá uma pausa aí, enquanto esse cara aqui não retornar verdadeiro. Ele conseguiu escrever? E aí, quando ele conseguir escrever, ele vai jogar esse evento aqui, drain. Drain vem de drenar, assim como água. Então, quando o dado for drenado, quando ele for realmente escrito lá, aí sim eu volto a ler o meu arquivo. Então, percebe agora que eu criei um mecanismo mais inteligente de dizer o seguinte, ó, eu estou lendo e vou escrever. Normalmente, dentro da programação, a ação de leitura é muito mais devagar do que a ação de escrita é muito mais devagar do que a ação de leitura. Até alguns cenários aí de banco de dados, a gente tem 2 bancos de dados. Um banco de dados só para leitura e um banco de dados só para escrita, porque escrever demora mais, consome mais memória da máquina, certo? Então eu digo, cara, eu não consegui escrever, então dá um pause. Então ele vai pausar aquela ação e no momento que aquele dado for drenado, for escrito de fato, ele vai lançar esse evento e aí eu volto a ler
o que está dentro, os chunks aqui do meu arquivo. E aí esse fluxo vai acontecer até tudo ser executado. E aí se eu botar para executar aqui esse arquivo, ó, agora ele está dizendo, ó, cara, os dados aqui foram drenados, e aí ele está dizendo, ó, resume, foi drenado e drenado. Em alguns momentos aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Em alguns momentos, ele deu aqui o cenário de back crash. Ó, ele dá uma pausa, porque, cara, eu não consegui, a velocidade de dados que está vindo, eu não consegui processar, não consegui escrever. Então, dá uma pausa, e só então tu vai voltar de novo a fazer o resume lá. Tranquilo? E se eu voltar agora, fazer esse cara executar, e olhar aqui para minha memória, ó, lembra que estava 200 e pouco, né? Voltar para cá que não quer voltar. Fechei. Ó, agora o meu cenário. Tá 28 megas, 31 megas, mas não vai bater aqueles 200 e poucos megas, não. Então, se eu só botar para cá de novo, ó, 21 e por aí vai. Tem outra executando aqui, mas enfim, não bateu aqueles 200 e pouco que a gente estava vendo lá. Então, consegue perceber agora que trabalhando de uma maneira, não é o simples fato de eu estar trabalhando com stream que eu vou estar trabalhando da melhor maneira. Então, eu tenho que ter esse pensamento que, em alguns momentos, eu tenho que dar uma pausa naquela minha leitura para só então escrever. E a gente olhando aqui, ó, cara, isso aqui não é tão simples como parecava ser a parte de stream. E aí, cara, o Node trouxe uma implementação. Eu vou pular aqui alguns exemplos que eu fiz, para a gente que está acabando o tempo. Então, o Node trouxe algumas implementações mais simples. E uma delas, para trabalhar com streams. E uma delas é a pipeline, esse pipezinho aqui. Então, o pipe faz todo esse cenário de backcrasher. Então, ele vai tratar essa informação. Cara, tu tá lendo informação demais, e enquanto esse processamento aqui da pipe não está fazendo na velocidade que tu está mandando informação. Então, dá uma pausa, espera esse cara aqui processar para só então tu mandar mais dados aqui para esse cara que está sendo processado. E na pipe, eu faço o encadeamento, eu faço a pipeline. Então, eu posso botar uma outra pipe aqui, que eu poderia botar uma outra função, aqui uma outra função, e por aí vai. Cara, tinha mais coisa aqui para mostrar para vocês, o assunto não acabou, mas eu vou lá para os finalmente, jogar para cá que é os exemplos que eu tinha, que é esse aqui da web. Eu estava fazendo aqui com o do S3, só que não deu, eu não consegui terminar de implementar. Mas depois eu mostro que a implementação do S3 ia fazer o seguinte, eu lanço, toda vez que quando chegar um arquivo no meu bucket do S3, eu vou lançar um evento. Esse evento vai fazer com que aquele arquivo seja lido sob demanda, e a cada chunk lido, eu vou jogar para uma função. Então, imaginei, eu tenho um CSV de 10 GB. Esses 10 GB, ó, joguei para o S3. O S3, ele disse, lançou um evento. Cara, acabou de chegar aqui um arquivo. Eu vou escutar esse evento aqui do S3, então o meu Lambda, ou o meu serverless, cadê o serverless? Cadê o serverless? Não abriu o arquivo. Então, o serverless, ele tem um evento que vai escutar. Cadê? Aqui. Então, ele tem um evento aqui, ó, que quando algo for criado lá dentro do S3, ele vai chamar essa função. Então, essa função, basicamente, ela faz o quê? Ela vai ler aquele arquivo sob demanda, imagina que é um arquivo de 10 GB, e a gente vai ter que escrever um Excel ou gerar um PDF com base naquele arquivo de 10 GB. Então, eu faço o seguinte, quando eu ler esse arquivo sobre 10 GB sob demanda, e é um CSV, cada linha vai ser processada em um lambda diferente. Então, a ideia era fazer o seguinte, cada linha desse cara, semifunção, tá aqui, ó. Quando chegar esse arquivo, então eu vou pegar via stream, então a própria AWS tem essa função chamada create read stream, que esse cara eu vou escrever em um evento do SQS. E aí esse SQS vai chamar uma outra função que vai fazer todo o processamento pesado em cima daquela linha do CSV que foi lida, certo? Mas não era isso que eu queria mostrar, porque não terminou. O outro que eu vou mostrar é essa parte aqui da web, rapidão, que é aquele cenário do centro de qualificações que a gente não conseguiu fazer, só para mostrar que agora, na teoria, se daria certo para fazer. Então, se eu botar aqui para executar esse cara aqui, vou executar o servidor, ó.
Já tem alguma porta rodando. Deixa eu matar todos os cabras aqui. Tem alguma coisa rodando aqui? Ah, já tava rodando. Deixa eu pausar. Cadê esse cara? Esse aqui. Certo. Então, vou rodar o servidor. E esse aqui é o meu arquivozinho HTML, que mostraria a página web leader. Então, o que ele faz aqui, esse meu servidor? Basicamente, ele está fazendo aquela mesma função, create read stream. E aí tem a parte lá dos transform, que eu mostrei para vocês, que eu posso colocar, encanar cada pedacinho daquele dado e transformar essas informações. Então, esse transform, basicamente, é um CSV que tem várias colunas e eu estou pegando apenas o ID e o nome. E eu estou criando um timeout aqui só para mostrar para vocês que o dado viria sob demanda. Então, eu estou dando o tempo de 1 segundo para que a próxima linha fosse lida, certo? Senão ia vir tudo de uma vez, mas sob stream, só que o processamento é realmente rápido. E aí eu botei esse 1 segundo só para mostrando linha a linha sendo criada por vez. Então, vou executar aqui e lá no meu consumidor, a própria web, o próprio navegador também tem a sua implementação de streams, certo? Então, basicamente, eu mandei esse dado via stream e eu também estou pegando aqui na web via stream. Então, estou criando aqui, ó, uma linha dentro da tabela também via stream. Então, cada linha que foi lida, eu estou inserindo aqui, write, transform e o write. Eu estou inserindo aqui, ó, estou fazendo um append charge lá na tabela para ele criar aquela linha de fato no navegador. Então, vou entrar aqui nesse cara e vou dizer, cadê esse... Vamos, oxe, o que eu estou mostrando? Enfim, aqui. E aí eu vou abrir esse cara. Pronto. Não veio nada, porque eu coloquei um evento aqui para ele fazer só isso no download também. E aí, quando ele fizer o download, ó, ele vai fazer esse tempozinho aqui de 1 segundo, tá? Porque eu botei aqui no servidor para ele mandar essa informação de segundo em segundo. Mas a ideia, cara, tá vindo aqui. Se eu for aqui no meu monitor, eu não tô jogando aqui também os 1 GB e pouco, ó. O próprio Safari é pesadão pra caramba. Tá 92 e por aí vai. Então, aquele processamento está sendo jogado sob demanda e meu consumidor, meu cliente, também está consumindo sob demanda. Então, se eu tirar esse tempozinho aqui de 1 segundo e botar para truar, eu tirar esse brother daqui e botar só, acho que isso aqui é 1 milésimo de segundo. E aí eu pauso aqui e veio todas as informações aqui, ó, sem travar o servidor, programa, sem travar minha máquina e por aí vai. Isso aqui a gente não conseguiu fazer lá no centro de qualificações porque a gente estava tentando de alguma forma jogar tudo para o cliente. E aí travava o cara lá do cliente. Pronto, é isso que eu tenho para mostrar. Tinha mais coisas, mas infelizmente o tempo não deu. Deixa eu dar os créditos aqui a quem eu devo dar, né? Então, essa palestra aqui foi muito baseada em todos esses caras aqui, principalmente esse último aqui, uma palestra do Node.br. Então, tem, inclusive, o exemplo lá das caixas d'água, eu também me baseei nele. E porque eu achei bem bacana, foi um dos exemplos mais bacanas, e aí eu me baseei nesse exemplo da caixa d'água, só botei uns elementos mais bonitinhos ali, implementei mais algumas coisas, mas foi isso.